Olá a todos, é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte, do grupo de expositores da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. E estamos aqui mais uma vez para tentar compartilhar aquilo que compreendemos sobre os ensinamentos da espiritualidade, falando hoje sobre as questões 926 e 927 do Livro dos Espíritos. Bom, antes de começarmos o estudo dessas questões, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, e pedindo a permissão para mais uma vez poder realizar esse trabalho. E vamos pedir também ao Pai de infinita misericórdia que possa encaminhar, como tem feito, todas as equipes espirituais para o auxílio de todos os irmãos que tiveram aí a permissão de retornar para o plano espiritual, todos aqueles irmãos que estão hoje trabalhando com a área da saúde, estão nas linhas de frente e que sentem os seus corpos também desgastados, cansados, que os Espíritos amigos possam dar forças a todos eles, que possamos ter um empenho de toda a humanidade para que esse momento possa ser vivido de forma harmoniosa e tranquila. Pedimos ao Pai que olhar por todos os irmãos que estão no leito de hospitais, pelos seus familiares, por todos os irmãos que estão nos asilos, orfanatos, nas casas de recuperação, nos cárceres, também por suas vítimas. Que todos possam receber o amparo desses irmãos queridos, para que tenham um pouco de paz e de harmonia em seus corações. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Bom, nas questões de hoje, nós estamos falando aqui do livro 4, no capítulo 1, As Penas e Gozos Terrenos. Então, aqui Kardec tenta entender, com relação à vida material, com relação à vida humana, porque nós não temos direito a ser plenamente feliz. Então ele faz alguns questionamentos à espiritualidade, tentando compreender o que se passa, por que nós temos ainda muitas dores, muitas dificuldades, por que sofremos por essas coisas, por que a gente não tem o necessário, por que a gente não tem o supérfluo. Então ele está tentando compreender junto à espiritualidade isso. E nessa questão 926, Kardec pergunta à espiritualidade: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Então, aqui eles vêm responder para a gente e abordar 3 pontos principais nessa resposta. A primeira parte aqui, a espiritualidade responde para ele. Olha, os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, o que acontece? O que a gente aprende aí com a espiritualidade nessa explicação? Que tudo isso que a gente está vendo, a evolução tecnológica, a evolução das construções, a evolução das fabricações, dos métodos, e tudo isso tem gerado novos produtos de consumo. Tudo isso tem gerado para a humanidade o que eles chamam de novas necessidades, coisas que a gente não tinha antes, porque não tinha nenhum
equipamento, nem alguma coisa disponível para a gente usar, então nós não tínhamos a necessidade, né? E depois passamos a ter. Então, como um exemplo do telefone celular, né? Se nós falarmos aí de 2 décadas, ou na verdade umas 3 décadas para trás, né? Então nós tínhamos somente os chamados telefones públicos quando saíamos de casa. Então muitas vezes a pessoa saía, se ela fosse ficar o dia inteiro fora sem ser do ambiente de trabalho, né, ela muitas vezes não tinha contato com ninguém, né, porque às vezes ela ia para algum lugar, ou por exemplo numa viagem, né, enquanto você estivesse ali em trânsito, né, ou seja, quando você estivesse ali ou dentro do ônibus, ou dentro do carro, ou dentro do avião, você não podia falar com ninguém. Né? Por quê? Porque não tinha essa questão que a gente chama hoje de mobilidade. Né? Um telefone celular hoje, se você pega uma estrada, é muito raro os locais que ele não tem sinal para você fazer uma ligação. Né? Então, hoje, a gente criou a necessidade de ter um celular, né? Coisa que nós não tínhamos antes, pela conveniência que a gente tem. Só que o que acontece com muitas pessoas, né? Existem celulares dos mais variados preços, né? E aí a pessoa muitas vezes tem a condição de comprar um celular que eles chamam de intermediário, mas só que ela fica almejando aquele que né, top de linha, aquele que os mais ricos, né, podem comprar. Então, muitas vezes a pessoa não tem condições, mas ela se endivida, né? Ela faz financiado em muitas vezes para poder ter aquele bem, mais pelo luxo, pela ostentação, do que pela necessidade, né? Porque muitas coisas que se faria com esse mais caro, a maior parte se consegue fazer também com um mais barato, né? Então hoje a gente tem essas situações, né? Os primeiros telefones celulares eram utilizados somente para falar, né? A pessoa fazia a ligação, não tinha esses recursos hoje que eles chamam de smart, né? Que é você ter ali condições de tirar foto, gravar vídeo, né, mandar mensagem instantânea, enfim, vários recursos além de falar, né? Até mesmo com algumas pessoas que a gente conversa, diz que usa o que ele menos usa hoje, o celular, é para fazer uma ligação, né? Que tudo se resolve pela mensagem instantânea, né? Se resolve ali pelas redes sociais, e ligar mesmo para a pessoa, discar o número dela ali, falar com ela diretamente, é o que menos está se usando, né? Então isso é o que ele chama atenção nessa primeira parte da resposta. Não é porque as coisas estão disponíveis que eu tenho a obrigação de comprá-las. Então eu tenho que me conter. Então ele fala assim que o que sabe conviver com a sua condição é mais feliz. Por quê? Porque ele não vai se endividar para ter o mais caro. Porque ele entende que ele não precisa desse mais caro. Porque a intenção dele seria só ostentar, né? E que se ele pegar um mais barato que esteja de acordo com as suas condições, né, ele não vai se endividar, ele vai ter o recurso para poder comprar aquele equipamento ou aquele bem, né, mas não vai se transformar em transtorno, né, para ele. Então, o fato de não ter o top de linha não vai trazer para ele nenhum transtorno. Então, por isso é que eles respondem que aquele que sabe controlar-se, ele é muito mais feliz, porque ele não sai comprando aí as coisas que ele não precisa, ou se precisa, ele compra aquilo que está adequado à sua condição, e não mais do que o que ele precisa, né? Continuando na resposta, né, eles vêm com uma segunda reflexão. Ele fala assim, ó, invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabei por acaso o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão que sofrer o reverso, né? Lamentai-os antes de invejá-los. Deus às vezes permite que o mal prospere
Mas para a felicidade não é para se invejar, né? Mas essa felicidade não é para se invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Então, ele coloca aqui para a gente refletir que muitas vezes a gente olha o outro que está na pompas, lá, né, nas pompas, está possuindo tudo, está comprando tudo que pode, só que muitas vezes essa pessoa esquece que Deus colocou todos esses benefícios na mão dele, não foi para servir o seu egoísmo, mas para servir de instrumento para levar o conforto, né, para outras pessoas, ou pelo menos levar para os outros a possibilidade de poderem adquirir o necessário. No entanto, o que a pessoa está fazendo ali naquele momento é usando tudo para o seu benefício, para o seu usufruto. Esquece do seu irmão, esquece do fim que, como a gente aprende no Evangelho, o fim providencial da riqueza, né? E tem muitas pessoas também, viu, que a gente fica achando que ela está bem, né? Que ela, nossa, está ali comprando, né, carros luxuosos, roupas de grife, né? Usando os celulares, né, mais modernos, né? Roupas impecáveis. Só que a gente vai ver, muitas vezes a pessoa está passando necessidade, não tem o que comer. Ela está fazendo tudo aquilo só para poder se apresentar para a sociedade, né, com uma imagem que não é a real, que não é a verdadeira, e ela está se afundando em dívidas para poder atender um anseio do seu orgulho, da sua vaidade, né? Ou até mesmo a pessoa ostenta tudo isso, mas é infeliz dentro do seu lar, é infeliz com os seus familiares, né? E aí as pessoas ficam olhando ela e invejando pelo que ela tem, não pelo que ela é ou pelo que ela vive, né? Então é isso que a espiritualidade está chamando a atenção. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? A gente não sabe o que essa pessoa vai passar, o que essa pessoa vai vivenciar, se ela realmente está fazendo aquilo que deveria fazer, né? Ou se ela deveria estar usando a sua riqueza em benefício dos demais e não está fazendo isso, e vai responder, né? Vai ter, como eles chamam a atenção aqui, vai ter que viver o reverso. É o que? Ela vai ter que vir numa próxima encarnação privada desses recursos para ela poder aprender a dar valor, para ela poder entender qual que era o fim, né, que Deus tinha incumbido ela de dar aquela riqueza que ela conseguiu adquirir, aqueles bens, né? Então, continuando aqui, aí eles colocam aqui para a gente refletir, né? Ele fala, olha, se o justo é infeliz, é porque passa uma prova que lhe será levada em conta, desde que saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, né? Então, o que ele está colocando aqui, né? Porque às vezes a gente tem a falsa impressão, né, de que aquele que faz tudo errado, né, que engana as pessoas, que faz maldade, ele prospera, né? Porque a gente vê ele ostentar o fruto, né, das suas atitudes. Às vezes ele engana as pessoas, às vezes, né, tira das pessoas os bens, e aí ele ostenta aquilo. E como a gente vê ele sempre adquirindo mais, à custa de enganar cada vez mais pessoas, aí nós ficamos achando que ele é que está feliz, né? Então muitas vezes a gente vê, né, essas reportagens que aparecem de investigações, aí a pessoa foi lá pro exterior, comprou carro de luxo, comprou mansão à custa de enganar as pessoas, né? E aí ela fica ostentando isso lá e mostra na televisão, e as pessoas ficam com uma falsa imagem, né, de que, olha, vale a pena fazer isso, né? Porque olha só, ele está ali, enganou todo mundo, não foi preso e está lá ostentando tudo isso, né?
Só que a gente precisa entender que a justiça divina, ela não falha, né? Então, aos olhos da matéria, essa pessoa pode até, né, demonstrar ali uma superioridade a nós, mas na verdade isso vai lhe custar muito caro, né? E para aqueles que são bons e a gente os vê passando necessidades, né, a gente tem que observar, né? Muitas vezes são algumas provações, isso não quer dizer que a gente não vá ajudá-lo, né? Isso não quer dizer que ele não aprenda ou já tenha aprendido com a sua dor. Então a gente não precisa intensificar mais a dor dele não ajudando, né? Nós temos que ajudá-lo sim, porque pela nossa ajuda ele vai reconhecer que quando ele teve a oportunidade de fazer o mesmo que nós estamos fazendo por ele, ele não fez. Então isso é responsabilidade dele. E hoje ele está vivenciando aquilo que ele fez outras pessoas viverem, né? E o que a espiritualidade está explicando é que se nós conseguirmos viver essa fase das provações de forma tranquila, serena e com fé em Deus, né, nós seremos consolados. Porque aí então nós demonstramos verdadeiramente que aprendemos. Aprendemos com todo esse sofrimento, com toda essa dor, e estamos começando a fazer as coisas diferentes. Então isso é que é importante a gente saber, né? A gente sentir que aquilo que está acontecendo não é por acaso, né? Que tem algum fim providencial. E quem estiver de fora pode ajudá-lo a compreender ainda melhor, socorrendo e mostrando para ele que o amor existe, né? Então é importante que a gente consiga compreender isso, né? Bom, na questão 927, Kardec pergunta aqui a espiritualidade, né? O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daquele que estão privados do necessário não é real. Ou seja, que ele está querendo saber da espiritualidade, né? Ele sabe que o supérfluo, gente, é tudo aquilo que é o algo mais, que a gente não precisa, né? Então vamos supor, eu preciso ter 2 pares de calçados para poder, né, ter um para o lazer, um para o trabalho, vamos dizer assim, né? Mas eu não preciso ter 10 pares de sapato, né, ao mesmo tempo. É isso que ele está falando. Então, eu não preciso ter 10, né? Eu posso me virar com 2. Mas aí ele está falando assim, bom, e quem não tem nenhum, né? Eu falo assim, quem está na dificuldade? Eu falo assim, a dificuldade é real, né? Ou seja, ele está sentindo aquela dor, né? Aquela privação, ele está sentindo aquele momento em que as coisas não estão chegando até ele, né? Então ele está privado daquilo. Então ele precisaria, por exemplo, de um calçado para poder ir ao trabalho e nem isso ele está conseguindo. Então ele responde aqui, né, a Kardec. O homem, ou seja, né, a pessoa, não é verdadeiramente desgraçado, né, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Falar. Essa privação é talvez consequência da sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. E aí a gente dá uma parada aqui para avaliar, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Só que temos algumas situações que a gente precisa ver, né? A falta do recurso muitas vezes não é consequência da nossa própria imprevidência, né? Era o que a gente estava falando na questão passada. Se eu preciso de um telefone, né, celular, que para mim poder ligar de onde eu estiver, se eu posso pagar, vamos supor, um de 1.000, por que eu comprei um de 5.000?
né? E aí no momento em que as contas apertaram, eu vou sentar e ver, falar, puxa vida, né? Para que eu estou tão endividado se eu podia ter comprado um de 1.000 ao invés de comprar esse de 5.000? Agora as contas apertaram, né? E eu não tenho recurso suficiente para poder me manter, para poder ter o necessário para minha família, né? Está me faltando o dinheiro para pagar uma conta de energia elétrica, né? Uma conta de água. Só que aí eu estou pagando uma prestação muito alta de um celular que eu não precisei, né? Ou não precisava. Eu poderia ter comprado um mais barato que me atenderia da mesma forma. E aí não faltaria depois o dinheiro para as outras coisas. Então são situações dessas que a gente tem que avaliar, né? Que nem às vezes a pessoa, nós não estamos dizendo aqui, gente, que nós não vamos adquirir as coisas que nós queremos. Tendo possibilidade, tendo condição, né, faça aquilo que lhe for melhor. Nós não estamos dizendo aqui que as pessoas têm que viver com as coisas mais baratas, né, porque tem que sobrar dinheiro para ajudar os outros. Cada um é responsável por administrar os seus recursos. Então, nós temos que lembrar que o Espiritismo não é contra nada. O Espiritismo só esclarece, né, as consequências dos nossos atos. Então, não dá para eu reclamar, né, que não tenho dinheiro para pagar uma conta de energia elétrica, sendo que eu comprei um celular que os meus recursos poderiam comprar um de 1.000, comprei um de 5.000. É isso que a espiritualidade está explicando, para você olhar se você não é o próprio causador da sua dor, né? É isso que a gente precisa compreender. Às vezes a pessoa busca a ostentação sem poder suportar essa ostentação e aí depois sofre as consequências, né? Então a pessoa precisa refletir. E às vezes a pessoa tem um sonho do automóvel. Aí na hora de comprar um automóvel, aí fala assim, não, poxa, não, eu quero comprar um moderno, um modelo top de linha, né? Aí a pessoa esquece que tem que abastecer, que tem que fazer manutenção, né? Que vai pagar seguro, que vai pagar impostos sobre esse veículo, né? Às vezes ela fica olhando só o preço do carro e esquece de olhar todas as coisas. Aí quando começa a chegar, né, ter que abastecer o carro, né, de combustível, aí chega imposto para pagar, aí chega o seguro do carro para pagar, aí não tem o dinheiro, porque comprou um carro que ela não consegue manter, né? Então esses são só exemplos, né, para a gente conseguir ilustrar isso que está sendo trazido pela espiritualidade. E aí ele coloca aqui, num complemento dessa resposta, ele falando assim, olha, se a falta fosse do outro, né, a responsabilidade caberia a quem tivesse causado. Então, ou seja, se hoje faltar o necessário para você e a responsabilidade é do outro, né, a gente precisa ter resignação para vivenciar esse momento, a gente tem que ir atrás daquilo que é necessário para nós e o outro vai responder pela parte dele, ou seja, por tudo que ele der causa de falta aos demais, né, ele vai responder. Então, muitas vezes, gente, nós maltratamos a nós mesmos, né, com relação a essa situação, muitas vezes, de pessoas que tiram o que é dos outros, né? Seja aí nessa condição de tomar efetivamente, né, de um assalto, de um roubo, né, ou mesmo por meio da corrupção, né? Às vezes a gente fica achando que eles levam vantagem com relação a isso. Não, gente. Cada pessoa que passar fome porque ele tirou o recurso que iria para sustentar uma família, uma pessoa, ele vai responder. Cada vez que uma pessoa, né, desencarnar, ou seja, morrer por falta de recursos de medicamento, porque a pessoa tirou ali o recurso do hospital para isso, né,
ele vai responder por cada morte que for consequência do ato que ele cometeu, né? Então é isso que a gente tem que entender. Quando eles falam para a gente não invejar essas pessoas que vencem na vida, tirando o que é dos outros, né? Para a gente não achar que eles vão ser vitoriosos, porque a gente vive um tempo e acha que, como a justiça dos homens não alcança essas pessoas, que elas é que são felizes, que o crime compensa. Não compensa, porque crime é crime e na justiça divina não passa sem ser percebido. Essas pessoas que hoje aparentemente, né, são felizes às custas de terem enganado as outras pessoas, ou de terem tirado o recurso das outras pessoas, vão responder por tudo isso que fizeram, né? Então é importante que a gente compreenda isso que foi trazido hoje, né? Que nós estamos aqui para aprendermos a viver com tudo aquilo que é necessário, para não nos maltratarmos pelas coisas que eu não consigo adquirir ou que eu não tenho um recurso suficiente. Então eu tenho que passar a agradecer o que eu tenho, mas que seja pouco, mas seja meu, né? Que eu tenha tido a oportunidade de conquistar honestamente, que eu não tenha prejudicado ninguém para poder ter o que eu tenho, né? Então isso é que a gente precisa entender. Nós temos que começar a compreender o valor verdadeiro da vida. Nós temos que olhar a vida, né, com os olhos do Espírito, não com os olhos da matéria. Ou seja, olhar para a vida como algo eterno, que tudo o que eu estou plantando agora, tudo o que eu estou fazendo agora, vai ter consequências no amanhã. E todas as suas consequências eu vou ter que responder por elas. Certo? Então espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade, essas questões 926, 927 do Livro dos Espíritos, e que fiquem todos em paz, com muita harmonia, e que Deus, na sua infinita bondade, auxilie-os naquilo que precisarem, e que a paz reine em vossos lares, em vossos ambientes de trabalho, e que continuemos vibrando para que toda a humanidade desperte para o amor e para a caridade. E que é só assim que nós vamos conseguir vencer esse período de provação, esse momento em que toda a humanidade precisa aprender que o egoísmo só prejudica as pessoas e o amor glorifica, ampara e socorre a todos os corações. Que Deus abençoe a todos.